O que o sistema temia acaba de acontecer, e o arquivo secreto de Alexandre Ramagem veio à tona com um impacto devastador. Um vídeo gravado pelo ex-chefe da ABIN revelam detalhes que podem ser o prego no caixão de Alexandre de Moraes. Ele gravou esse vídeo para o momento específico perfeito para soltar. Eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo nessa tarde de quarta-feira. Antes, claro, eu só peço para sua ajuda para compartilhar esse vídeo e vou pedir também para vocês se inscreverem nesse canal, ok? Prestem muita atenção em cada detalhe desse vídeo e assistam até o final para entenderem tudo. Exatamente. Vamos lembrar o quanto essa história já caminhou nesses poucos meses desde que surgiu a informação, né? Lá atrás, havia não poucas vozes acusando a jornalista e o jornalismo de estar inventando um contrato entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barsi de Moraes. A existência do contrato foi comprovada. O próprio escritório, um tempo atrás, veio detalhar os serviços que ele teria prestado ao Banco Master, serviços que, de maneira alguma, correspondem ao valor que tinha sido negociado, e agora temos a comprovação de que os pagamentos milionários estavam sendo feitos. Fica a pergunta, os pagamentos estão muito acima dos serviços prestados lá das reuniões do escritório. Pergunta é, será que Daniel Vorcaro e o Banco Master queriam fazer caridade para o escritório de Viviane Barsi de Moraes? Provavelmente não. Portanto, a gente tem que se perguntar, então, pelo que é que eles estavam pagando? Essa é a pergunta, né? Que o contrato em si entre o escritório e o banco esteja formalmente correto, isso eu não tenho a menor dúvida. A pergunta que ele levanta é, por que esse valor? O que estava sendo pago? Será, e essa é a pergunta que fica, será que aquilo pelo qual ele estava pagando, ele tinha a intenção de pagar para ter uma influência junto ao Supremo Tribunal Federal? Essa é a pergunta que se coloca. E para isso a gente já tem elementos que ensejam dúvidas mais concretas, de uma investigação mais precisa, de dizer, o ministro Alexandre de Moraes conversou com Gabriel Galípolo, por acaso, sobre a questão do Banco Master? Primeira pergunta que nunca foi devidamente respondida. Segunda, Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro tiveram encontros, diversos encontros, sobre o que tratavam ali. Qual era a natureza do vínculo entre os dois. E, por fim, no dia da prisão do Daniel Vorcaro, ele trocou mensagens de WhatsApp com o ministro Alexandre de Moraes. Tentaram negar isso também, mas está comprovado, isso aconteceu. Inclusive, uma das mensagens, ele perguntava se conseguiu bloquear. Não temos acesso às respostas. Então, fica a pergunta ainda, conseguiu bloquear o quê? É verdade, o ministro Alexandre de Moraes deveria agora, como qualquer autoridade, deveria ser mais transparente, trazer já as explicações. Mas eu daria um passo além. Com todos os elementos que a gente tem, isso deveria valer para qualquer cidadão da República, especialmente com autoridades. Cria-se a necessidade de algo a mais do que meros esclarecimentos. Cria-se a necessidade de investigação. O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de liberar para votação uma ação que é lá de 2021 e agora em 2026 ele pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marque a votação. Do que se trata esse assunto? E esse tema deve repercutir muito. Se trata sobre delações premiadas. É uma ação que está com ele, Alexandre de Moraes, que é o relator, um pedido do PT sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi apresentada em 2021. Ela é uma ação, já recuperando aqui com os dados objetivos, que, segundo o PT, ela quer delimitar constitucionalmente a aplicação da delação. E um dos pontos do pedido que está com o ministro Alexandre de Moraes, que agora ele quer que o Supremo vote, fala sobre acordos de colaboração celebrados para quem está preso e presumindo-se até uma voluntariedade do delator de fazer essa delação, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir delas produzidas. Esse é um ponto, esse é um dos pedidos. Mas qual é a grande questão? A pergunta é, que vai ser a repercussão do dia. Por que um assunto que está com o ministro desde 2021 começa a ser pautado, ou ele quer que seja pautado pelo Supremo, agora em 2026, em que temos o contexto de uma delação premiada que está sendo negociada ou será negociada com investigadores por Daniel Vorcaro, que está no centro dessa questão do Master. Lembrando que o Master tem 2 ministros citados em questões relacionadas ao banco, o próprio Moraes e o ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes pediu para o Fachin marcar. Esse pedido está
lá no andamento processual. A Malu Gaspar, inclusive, antecipou essa informação lá no blog dela, no Globo. Claro que ela vai falar também aqui ao longo da Globo News sobre esse assunto, ela antecipou isso. E, basicamente, essa pauta, para além de levar o assunto adiante, ela vai ser pautada pelo pedido do relator numa data próxima, que o Fachin vai definir, no plenário presencial, ou seja, aquele com os 10 ministros se manifestando e justificando os seus votos. E dali pode sair algum tipo de restrição ou algum tipo de regra mais específica a delações premiadas. Essa é a grande questão, com um contexto de um Daniel Vorcaro tentando fazer uma delação. Em que ponto está o caso dele? Ele assinou um acordo de confidencialidade, que é o primeiro passo, está negociando com seus advogados o que ele vai entregar, se vai ter ou não políticos, ministros do Supremo, e aí ela começa a ser negociada oficialmente. A imagem do Moraes já não está ruim o suficiente, a ponto de que o Lula precisa piorar ainda mais. Dê uma olhada nesse vídeo do Lula agora, que ele chama, inclusive, Alexandre de Moraes de companheiro, não é o ministro Alexandre de Moraes, é o companheiro Alexandre de Moraes. Olha só, o Lula terminou de afundar a reputação e imagem, que já não existe mais, do Moraes. Que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você construiu uma biografia histórica nesse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte... A República não vai cair. A República já caiu. Olhem o nível de exposição dessa gente. O presidente da República dizendo em rede nacional que instruiu o ministro do STF a como se defender. E isso, inclusive, me parece uma alfinetada. Ó, Moraes, eu disse para você o que você tinha que fazer para diminuir os danos, até porque eu, Lula, sou experiente nisso. Eu já fui preso por corrupção, fui condenado em 3 processos por corrupção e virei presidente do Brasil. Então, de marketing e contenção de danos, eu entendo. Eu digo para você, vá nessa linha. Você não quis, então eu estou dizendo por você. Foi inclusive uma alfinetada do Lula, porque querendo ou não, o Lula disse, nesse ano de eleição, essa imagem do STF prejudica todo mundo. Um ministro do STF conversando com o presidente sobre um assunto dessa proporção e sendo instruído sobre linha de defesa. Olha só, o Lula instruindo a linha de defesa que o Moraes tem que adotar. Isso é um verdadeiro atoleiro em esterco. Chamem do que quiserem. Isso já não é uma república, isso já não é uma tripartição de poderes, isso não é um Estado democrático de direito. Esse PT tem que ser expurgado para sempre. E esse STF precisa ser reformado com esses ministros empichados. Não há outra solução. O Brasil está vendo. Infelizmente, alguns brasileiros tiveram que sair do Brasil refugiado e hoje são presos políticos fora do Brasil, mas lá eles estão conseguindo fazer algo que eu acho de extrema importância. Dar voz e falar algumas coisas que às vezes nós não podemos falar. Nós não podemos compartilhar. Eu vou colocar para vocês aqui agora um vídeo rápido do Ramage, onde ele fala a verdade sem medo. E você vai entender de fato o que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos lá, Ramage. Esse é um vídeo do Ramage e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar de ver, porque é uma fala
da verdade sem medo. Palavras como impeachment, delação, até Magnitsky voltaram à pauta. Por que isso? Porque todo mundo sabe que Alexandre de Moraes, um ministro de Suprema Corte, é, na verdade, um grande criminoso. A imprensa sabe, o Ministério Público sabe, os senhores do mercado sabem, o Senado sabe, o próprio STF também sabe. Criaram esse ditador, deram poder absoluto, inconstitucional, ilegal, ilícito, criminoso, para condenar o Bolsonaro, para varrer a direita, sem prova, sem crime, essa notória injustiça, essa crueldade sádica. E agora não controlam os absurdos. Estão sendo engolidos pelos crimes. Criaram desse cobra, ditador, que ainda enriquece ilicitamente se utilizando do seu cargo no Supremo. Ironia ou providência, um ministro do Supremo, indicado por Bolsonaro, André Mendonça, é que está mostrando esse grau de criminalidade, inclusive de atentado, agressão física a jornalistas que até pouco tempo passavam pano para esse ditador. Verdade. Toda essa vinculação criminosa dele, ditador, com comparsa, banqueiro, gangster, de toda essa fraude de crime financeiro de quase 52 bilhões de reais. Meu Deus. Onde que foi esse dinheiro? Eles tinham ainda um sicário, que é o termo para matador de aluguel, para criminalidade pesada, que ainda se matou ou mandaram matar, queima de arquivo, no dia da prisão, por tudo que ele sabia, Feio, né, por gente? tudo que ele deve Feio ter isso. feito. Isso tudo, um ministro do Supremo, com um contrato de advocacia com a remuneração mais cara que já se teve ciência. 129 milhões de reais. Nossa. Sem processo, sem contato nenhum da esposa, a advogada, com o banqueiro, para um ministro ilicitamente intervir no Banco Central, intervir no BRB e para proteger e blindar o banqueiro criminoso, ainda mandando mensagens de visualização única para não ter registro, cometendo ilícito no dia da prisão do criminoso em uma investigação sigilosa. O Alexandre de Moraes, ele já está em vários crimes. Corrupção, Verdade. que é receber vantagem devida em razão do cargo, tráfico de influência, usar do prestígio do seu cargo público para influenciar decisões em benefício privado, advocacia administrativa, que é patrocinar interesse privado perante a administração pública, prevaricação, retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse privado, violação de sigilo funcional, revelar fato sigiloso, que é conhecido em razão do seu cargo, obstrução de justiça, impedir, embaraçar a investigação, tentativa de bloquear prisão, além de conflito de interesse, dano ao erário, enriquecimento ilícito, violação de princípios, improbidade administrativa. E ainda tem mais para vir. Tem mais celulares a serem periciados. O Vorcaro continua preso por decisão do André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux, porque tem farto conjunto probatório. E ainda a tentativa de obstruir as investigações. Abre-se agora, sim, a possibilidade de delação. Já outros ministros do STF aparentam querer blindar o criminoso, com a ajuda do PGR, chefe maior do Ministério Público, Paulo Gonet. Tá feio pro Paulo e do Gonet, né, presidente gente? do Senado Nossa. Federal. Esse aí, Davi então, nem Alcolumbre. falo nada. O povo é o legítimo senhor do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que a pervertem. Essa frase, tão atual, tem quase 2 séculos. Demonstra que a vigilância e a defesa da sociedade tem que ser constante, Sim. cotidiana, diária. Não se pode, para essa situação, ter que esperar até que o Flávio Bolsonaro, próximo presidente, tome posse. Não podemos esperar até a mudança de um novo PGR, chefe do Ministério Público. Também a mudança de um presidente do Senado. É exatamente isso que esse sistema quer. Quer tempo para que essas ações devidas, necessárias, contra essa criminalidade
não aconteça. Os senadores de hoje são 81, 3 para cada estado, em cargos de tamanha importância, de um dos poderes da nossa República. Se vocês, senadores, não fizerem nada ainda esse ano, é porque vocês, de fato, são cúmplices, subservientes, não cumprem seu elementar dever constitucional. E ainda os membros do Ministério Público, de todos os cantos do Brasil, promotores de justiça, procuradores da República, procuradores nos tribunais, todos com a nobre atribuição constitucional de zelar, de ser o fiscal de toda a lei, de ser o pilar do sistema acusatório. Se vocês anuírem com esses blindadores de criminosos, vocês também não merecem sua cadeira institucional, nem a caneta que exercem. São cúmplices históricos desses criminosos. É verdade, né? E é um vídeo que, tipo assim, se ele gravasse aqui no Brasil, provavelmente ele ia pra cadeia. Isso acontece hoje com o Brasil facilmente. Dependendo do que você fala, você é processado, te dão busca e apreensão, bloqueiam suas contas, acabam com você. Mas isso tudo por trás tem um porquê. Colocar medo nas pessoas. Esse é o desejo cada vez mais deles, colocarem medo em você, em mim, para que possamos deixar de falar a verdade para todo o Brasil. Vamos trazer informação ainda com Luciana Tadeu, num giro rápido de internacional. Nicolás Maduro teve uma nova derrota na Justiça dos Estados Unidos. O juiz do caso proibiu os advogados do ditador venezuelano de compartilharem provas do processo com outros réus que ainda não foram presos. Entre os acusados está a filha de Maduro, o filho, Nicolásito. A nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, chega ao vivo com mais detalhes. Oi, Luciana. Oi, Tainá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Segunda derrota de Nicolás Maduro na Justiça de Nova York. A defesa dele já tinha pedido para o juiz arquivar o caso pelas dificuldades que Maduro está tendo para pagar o seu advogado devido às restrições impostas pelos Estados Unidos, tanto pelas sanções a ele como pelas sanções à Venezuela. O governo norte-americano não autoriza que o governo da Venezuela pague pela defesa de Nicolás Maduro e a defesa alegou naquele momento, naquela audiência que a gente acompanhou em março, que isso era uma tentativa de obstrução da defesa de Nicolás Maduro. E a defesa também solicitou que as evidências desse caso judicial pudessem ser compartilhadas com as defesas de outros acusados que não foram capturados pelos Estados Unidos. Caso do filho de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, que, como você mencionou, é conhecido como Nicolásito, e também de Diosdado Cabello, que é um ministro do interior da Venezuela ainda, sob o governo interino de Delcy Rodrigues, ele que controla as forças de segurança da Venezuela e que também é acusado nesse caso, mas continua exercendo o poder na Venezuela, apesar dessas acusações dos Estados Unidos, essas acusações que recaem também sobre Nicolás Maduro de narcoterrorismo, conspiração para importação de drogas e até posse de metralhadoras e conspiração. São essas acusações às quais Maduro vai ter que responder na Justiça de Nova York. Maduro, que se declara inocente de todas essas acusações, está preso desde o dia 3 de janeiro, quando foi capturado pelos Estados Unidos naqueles bombardeios à Venezuela, levado para Nova York, 2 dias depois apresentado em audiência na qual diz ser inocente. Lembrando que não somente Nicolás Maduro, como sua esposa Cília Flores, também foram capturados e estão enfrentando esse processo judicial em Nova York. A promotoria alegou que o compartilhamento das provas desse caso, das evidências, poderia colocar testemunhas e a própria investigação em risco. Um dos motivos certamente é o fato de o próprio Nicolás, o filho de Nicolás Maduro, estar exercendo o cargo de legislador na Venezuela e Diosdado Cabello ser o que controla as forças de segurança no país, e o juiz considerou então que essas provas não devem ser compartilhadas e que isso não vai fazer diferença para a defesa de Nicolás Maduro, o juiz que já tinha se recusado a arquivar esse caso, Tainá.
Vai lá, Josias, queria te ouvir. Eu acho que Fabíola, tá... Eu não sei se eu passei errado. Há um antigo magistrado da Suprema Corte dos Estados Unidos que ensinou que a luz do sol é o melhor detergente, né? No Brasil, a blindagem fornecida a juízes com pouco juízo retarda a eventual higienização, mas não impede a liquefação. O Alexandre de Moraes está derretendo como um picolé exposto ao sol do meio-dia. A imagem do ministro derrete rapidamente. Não é um colapso súbito, né? Mas a imagem de xerife supremo escoa lentamente, gota a gota, e essa documentação da Receita Federal, que indica o pagamento de 80 milhões de reais do Master para a banca de advocacia da família Moraes em 2 anos, isso é o penúltimo pingo nesse processo de derretimento. E compõe um vestígio já pegajoso. É um rastro que inclui o contrato de 129 milhões de reais, o salto de 266% no patrimônio familiar, os voos em jatinhos da empresa do Daniel Vorcaro, a degustação de uísque Macallan em Londres, a troca de mensagens no escurinho do Zap, são fatos que vão se encadeando e que provocam, de fato, um derretimento. O sol é inclemente, mas também é indiferente. Ele é severo, mas ele não julga, ele só incide sobre a realidade. O que leva ao derretimento é essa exposição contínua, lenta, de fatos tão extraordinários que tem o potencial para transformar seres hipoteticamente especiais em pessoas ordinárias, às vezes em todos os sentidos. Então é preciso que as explicações sejam providenciadas, é preciso abrir investigações. Não estamos falando de uma pessoa da iniciativa privada, não, estamos falando de um ministro da Suprema Corte, e ele não é o único que deve explicações, não é? Então, o cenário é de derretimento, Fabíola. O cenário é de derretimento e de muitas dúvidas e perguntas, né, Sakamoto? Você tem falado bastante sobre essa questão da transparência. Você acha que com essas informações chegando, a falta de resposta, o silêncio, de certa maneira, que está prevalecendo por parte do Alexandre de Moraes, ele tem que vir a público falar sobre isso? Eu acho que a esposa dele, inicialmente, deveria vir a público para poder explicar, a doutora Viviane Barça de Moraes, explicar. Porque já que ela colocou que esses dados não são fidedignos, né, se eles não vão ao encontro da realidade, então quais que são os dados reais? Inclusive toda a história, e aí eu vou separar em 2 partes bem rapidamente, toda a história poderia ter sido, se é um grande equívoco tudo isso que está acontecendo, toda a história poderia ter sido sanada se desde o início ela viesse a público e falasse sobre essa questão do contrato. Mas é uma coisa de interesse particular. Sim e não. Porque o que acontece, primeiro, envolve indiretamente uma figura pública, né, uma das principais figuras públicas do país, que é o seu marido, o ministro Alexandre de Moraes. Segundo, a gente está no meio de toda uma discussão de um dos maiores escândalos de corrupção da história do país, que é o do Banco Master, né? Então, esse caso precisa ser, é um caso de interesse, as pessoas querem saber, não é porque querem saber porque é fofoca. Fofoca é saber quem é que estava nos bacanais, quem eram as trabalhadoras do sexo que estariam nos bacanais cometidos pelo Vorcaro lá em Trancoso. Aí isso aí é fofoca. Deixa os profissionais do sexo lá que não tem culpa nenhuma, né? Os políticos, sim. Os políticos não é fofoca para saber qual que é o tipo de relação estabelecida. Então, o que acontece, no final das contas, é que falta informação e falta transparência. Já que está errado, o que é o certo? Dito isso, isso precisa vir a público, isso precisa ser explicado, faria um bem, inclusive, à própria família Moraes, se eles viessem e se explicassem. Não dar uma explicação a conta-gotas a cada momento, mas explicar de uma maneira geral qual que é a relação deles com a relação com o Banco Master. E mostrando e provando que a relação era republicana e não era eivada de problemas que podem colocar em risco, inclusive, a credibilidade do próprio ministro Alexandre de Moraes. Outra questão, contudo, e aí eu acho que é importante que se diga, tem um ponto importante, que é a questão dos vazamentos de informações. A imprensa
tem todo o direito de publicar, e é o dever dela de publicar informação pública de interesse, informação de interesse público, né, independentemente de quem seja a fonte, desde que checada a veracidade dessa informação. Precisa publicar, é dever da imprensa publicar. Contudo, né, existe, é claro, interesse de quem vaza de forma seletiva. E esse é um problema. Né? O Brasil também não pode ficar refém de vazamentos seletivos. Né? Porque também fica parecendo neste exato momento que o único problema é esse, e não é. Sabe, você tem muita gente do poder no Congresso, na magistratura, na política, na Faria Lima, que estabeleceu um relacionamento promíscuo com o Banco Master e que a gente deveria estar sabendo o que está acontecendo, quem ganhou cascalho com isso. Ou seja, nessas horas eu defendo que a liberação de informação seja uma coisa ampla, não seja apenas contra A, contra B, contra C. E eu não estou falando, você está falando que então que a informação não é válida? Não, claro que é válida. Chegou a informação, fiz a primeira parte, que é cobrando dos Moraes, né, a informação sobre isso aqui, que precisa vir a público. Dito isso, a outra parte, vazamento seletivo é ruim. A gente precisa que toda informação relacionada ao caso ganhe público simultaneamente e não necessariamente apenas contra um ou contra outro. Porque, caso contrário, vai ficar parecendo que a fonte disso quer prejudicar A e proteger B. Com relação a prejudicar, cada um que se vire. Eles que vão ter que lutar para se explicar. Só que tem muita gente quietinho, repito, que estabeleceu uma relação extremamente promíscua com o Vorcaro e família, que precisa se justificar, que precisa vir a público. Você está querendo liberar? Não estou. Caramba, já acabei de falar que a primeira parte inteira fazendo uma crítica ao comportamento Moraes, mas a segunda parte é verdadeira. E essa é uma discussão importante. Qualquer investigação, ela acaba sendo questionada depois se os vazamentos seletivos acabam protegendo alguém. Então, que não se proteja ninguém. 267 horas de reunião, mais 108 horas para parecer, você tem R$1.200.000 pelo serviço. Se você considerar que um parecer leva 6 horas, aí você tem R$1.500.000 pelo serviço total descrito na nota da Viviane Barsi de Moraes. Isso, obviamente, é muito longe do valor efetivamente pago, não vou nem falar dos 130 milhões de reais, mas esse contrato, ele teve efetivo por 22 meses. Os serviços que ela diz que fez, ela elaborou opiniões legais sobre revisão da política de captação para o regime próprio da Previdência Social, traduzindo, política para fundos de pensão estadual. Um alvo de investigação porque o dinheiro foi investido de forma completamente irresponsável. Revisão da política revisão do programa de compliance. Compliance é um programa de ética para obtenção do selo Proética, implicando em revisão da estrutura do Departamento de Compliance, revisão do Código de Ética e Conduta, elaboração das políticas de relacionamento com o poder público, política de licitações e contratos, política de contato com concorrentes, política de conflito de interesses de partes relacionadas, além de procedimentos na área de compliance para se adequar ao exigido pela Corregedoria Geral da União. Acho que todo mundo aqui reconhece que não deu certo. Os serviços foram prestados para uma pessoa que acabou presa justamente por esses problemas. Então, além do valor não combinar com o que está escrito no contrato, os serviços prestados me parecem diferir muito, até mesmo do escopo do contrato que a gente publicou. Ele previa a prestação de serviço perante uma série de órgãos, né? Eu tenho até aqui Ministério Público, CAD, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e isso não está descrito nem aqui, a gente também não encontrou. Então, acho que essa é uma explicação insuficiente, que tenta resolver essa demanda política nos bastidores sobre, olha, precisa falar alguma coisa porque não dizer nada está ruim. Nós publicamos as mensagens na sexta-feira, na quinta-feira, mostrando as conversas que o Vorcaro teve com o ministro Alexandre de Moraes, periciadas, bom dizer, pela Polícia Federal, não pela CPI do INSS, é um arquivo retirado do celular do Daniel Vorcaro no momento da prisão e por isso foi possível recuperar as mensagens de visualização única enviadas pelo Vorcaro, e o que esses arquivos mostram são
9 mensagens trocadas entre eles, em que o Vorcaro prestou contas ao ministro Alexandre de Moraes do avanço da sua negociação com o Fictor, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui, então não sabemos nem para que essa discussão sobre a negociação com o grupo Fictor para vender o Master, se vendia, se antecipava, não sabemos qual a razão, e também aqueles diálogos que a gente comentou aqui. Conseguiu bloquear alguma novidade? Bloquear o quê? Né? Tudo isso ainda está sem explicação. O ministro disse que são pastas da CPI. Não são, nós já esclarecemos. E acho que tudo isso compõe esse quadro. É uma... Eu vou falar rápido, só tenho uma pergunta. Antes de eu fazer a pergunta, né? Dizer que, obviamente, todas as nossas candidaturas aqui, Flávio, vai te servir, né? Para você realmente derrotar o PT, porque ninguém mais aguenta o Lula, ninguém aguenta mais a esquerda. Minas teve uma diferença, né, na eleição do seu pai de apenas 50 mil votos. Ou seja, cada voto agora importa. Então, a maneira como cada um aqui faz campanha, né? Eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, né? E o objetivo é só um, é vencer, porque o Brasil, de fato, está em jogo. Então, é fazer uma campanha e uma pré-campanha, né, inteligente, que alcance outras pessoas, porque são essas pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo. A única pergunta que eu tenho para você, Domingos, é o seguinte: você é a favor de impeachment de ministro do STF? Mas eu fui um dos primeiros a assinar, e tamo junto! O Nicolas falou uma coisa aqui que é muito importante, porque nós somos um time. Eu nunca vi um time, Xará, Flávio Rocha, jogar com 11 atacantes, né, ou com 10 goleiros no meio campo. Então, cada um jogando na sua posição, escalado naquela posição que funciona melhor. Uma coisa que eu já vi o Nicolas falando também, que eu acho que é importante, a gente tem que resgatar almas. A gente tem que conscientizar as pessoas. A gente não está aqui só por causa do voto. A gente está aqui porque a gente tem que ter a legitimidade de as pessoas olharem nos nossos olhos e saberem, ter a confiança de que a gente quer fazer alguma coisa diferente. Essa foi a fórmula do sucesso do presidente Bolsonaro com a internet, onde ele olhava no olho no olho, direto das pessoas, sem intermediários. Pessoal, a coisa tá muito feia, por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês para ajudarem a compartilhar. É importante a gente chegar no máximo de brasileiros possível. Todos precisam entender o que tá acontecendo no Brasil, certo? E pessoal, olha só o que aconteceu lá na Câmara hoje, eu tive que trazer para vocês. Lembra aquela PL da misoginia que passou no Senado? Realmente assustadora. Tudo o que ele estava querendo passar naquela lei daria poderes para mulheres, né, fazerem o que quisessem. Só numa acusação já pudesse prender qualquer pessoa. Era assustador essa lei. Mas o acordo entre líderes enterrou essa PL da pauta lá da Câmara. O texto não será nem debatido antes do período eleitoral. Eles não vão aprovar por agora. No máximo, ano que vem, eles colocam em pauta para votar. Aí será outra Câmara, outro Senado. E aí, mais pra frente, vão ver isso. Nessa segunda-feira, dia 7, o deputado Nicolas Ferreira afirmou nas redes sociais que o chamado PL da misoginia não deve avançar na Câmara dos Deputados neste ano. Segundo ele, líderes partidários teriam decidido que a proposta não entrará em pauta, pelo menos até o período eleitoral. A declaração foi feita após o Senado Federal aprovar, em 24 de março, o projeto de lei 896/2023. O texto inclui a misoginia entre os crimes de preconceito previstos na lei do racismo e agora aguarda a análise dos deputados. O projeto é de autoria da senadora Ana Paula Lobato e teve relatoria também da senadora Soraya Tronic. A proposta prevê penas de 2 a 5 anos de prisão e multa para casos de preconceito motivado por misoginia. Aquela aberração, né? Caso você falasse que alguma mulher tá com TPM, ou se você, numa discussão, você interrompesse ela, ou algo do tipo assim, já seria enquadrado aí em misoginia e você poderia ficar preso até 5 anos. Então, isso não vai rolar. Além disso, o texto altera o Código Penal para estabelecer também crimes cometidos contra mulheres no contexto de violência doméstica e familiar tenham a pena dobrada. Nas redes sociais, Ana Paula Lobato comemorou a aprovação da proposta. Uma grande vitória e uma resposta firme a esse tipo de violência, que começa na palavra, no desrespeito e na ideia de que a mulher vale menos. A misoginia é violência e não pode mais ser normalizada. No dia seguinte à aprovação no Senado, Nicolas Ferreira publicou um vídeo criticando, inclusive, a proposta e dizendo que a medida poderia ser usada para limitar a opinião. Olha só o que ele disse. Essa lei foi aprovada no Senado, nunca tratou a respeito da agressão, de homicídio contra as mulheres. Até mesmo porque todos esses casos já têm punição.
Na prática, o que eles estão querendo com essa criminalização de misoginia não é uma ação concreta contra, por exemplo, estupradores, criminosos, homens que batem em mulher. É um instrumento de lei extremamente subjetivo para poder silenciar as outras pessoas, inclusive as próprias mulheres. Em outro momento, o parlamentar também questionou interpretações possíveis da nova tipificação. Rebaixar mulheres ao termos pessoas que gestam também seria considerado misoginia? Pergunta ele, ironizando, né, o ativismo trans. Tanto é que a própria, como é que chama? A Erika Hilton, né? Ela mesma disse lá na Câmara várias vezes que hoje em dia não é mais mulher, não é mãe, é mulher, pessoas que gestam. Não pode mais chamar de mãe, não pode mais fazer nada desse tipo. E aí seria coisas, né, que poderiam também ser enquadradas em misoginia. Por exemplo, você chega em uma mulher trans e fala aí que ela não gesta, que ela não pode ter um filho. Você pode acabar aí sendo enquadrado também na lei da misoginia. Ou seja, era uma lei realmente que era assustadora. A verdade é essa. Não resolve os problemas do Brasil. Hoje o problema é praticamente 100% a justiça. Nós já temos leis e penas para todos esses casos de bater em mulher, matar mulher, né? A gente também tem pena para isso, mas a questão é que a polícia prende e a justiça solta. Tanto é que a maioria dos casos que acontece no Brasil é reincidência. São pessoas que já cometeram tais crimes, foram condenados a penas grandes, de até 10, 15 anos, só que ficam lá bonitinho na cadeia, alguns aninhos, e rapidinho saem. E aí vão lá e cometem um crime de novo. Fica mais um tempinho na cadeia, sai, e vão lá e cometem um crime de novo. Ou seja, nós já temos pena para isso. É que a justiça no Brasil não funciona. Aí a gente sempre volta na mesma pauta. O sistema judiciário do Brasil precisa de um grande reset, onde juízes não vendem sentenças, não conseguem, né, vender uma autorização para alguém sair da cadeia, ou que haja com má fé. A gente tem pessoas que cumprem as leis. Aí sim, quem sabe o Brasil vai para frente, porque a verdade é essa, lei tem. O problema é que não é cumprida. Quero perguntar para vocês o que vocês pensam sobre isso, qual é a opinião, o que vocês pensam sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. É importante, comenta aqui também de qual cidade você está nos assistindo e, claro, se inscreva no nosso canal.